Você pode estar cuidando do seu peso, tentando diminuir a barriga, controlando a alimentação, mas existe uma pergunta que talvez seja muito mais importante. O que o seu corpo ainda consegue fazer? Porque depois dos 45 não basta apenas emagrecer ou mesmo ganhar músculo. Você precisa preservar capacidades que vão determinar daqui a alguns anos o quanto você continuará independente, ativa e livre para fazer as coisas que gosta. E hoje eu quero falar de 3 capacidades que merecem muito mais atenção depois dos 45. E a terceira talvez seja a que você menos pensa. A primeira é a mais conhecida, força. E foi justamente a minha primeira experiência na menopausa que me fez olhar para isso de uma maneira diferente. Eu percebi uma perda importante de força muscular. E uma coisa que aprendi é que força não tem a ver apenas com levantar muito peso ou ter um corpo musculoso. Força aparece na vida real, é levantar da cadeira sem precisar se apoiar, é subir uma escada com facilidade, carregar compras, levantar uma mala, conseguir sair do chão com facilidade, conseguir fazer as coisas do dia a dia sem sentir que tudo ficou mais difícil. E conforme a gente envelhece, preservar essas capacidades se torna cada vez mais importante. Por isso, quando a gente fala de exercício depois dos 45, o treino de força não deveria ser visto apenas como uma estratégia para deixar o seu corpo mais bonito. Ele é uma forma de cuidar da sua independência. E a segunda capacidade é o equilíbrio. E talvez você pense, mas eu não tenho problema de equilíbrio. Ótimo! A questão é justamente essa. Não espere perceber que perdeu o equilíbrio para começar a treiná-lo. Equilíbrio é uma capacidade que nós usamos o tempo inteiro. Quando a gente caminha, quando nós mudamos de direção, quando a gente sobe um degrau, quando a gente tropeça e precisa recuperar o corpo, quando nós ficamos em uma perna só para colocar uma roupa ou um sapato. Então o equilíbrio não depende apenas das pernas, ele envolve força, coordenação, percepção corporal e capacidade de reação. Por isso, cuidar do equilíbrio também é cuidar da sua segurança e da sua autonomia. E existe uma terceira capacidade que costuma ser ainda menos lembrada. É a potência muscular. E aqui existe uma diferença importante. Força e potência não são exatamente a mesma coisa. Potência envolve produzir força rapidamente. Então pense, por exemplo, em quando você tropeça. Não basta ter força nas pernas, você precisa conseguir reagir rapidamente para recuperar o equilíbrio. Ou quando precisa levantar de uma cadeira. A velocidade com que você consegue produzir força também importa. É por isso que quando nós pensamos em envelhecimento saudável, não deveríamos olhar somente para quanto de músculo nós temos. Nós precisamos pensar também: eu consigo produzir força? Eu consigo me equilibrar? Eu consigo reagir rapidamente e quando preciso? Essas capacidades fazem parte daquilo que nós chamamos de capacidade funcional. E por que isso é tão importante depois dos 45? Porque envelhecer não deveria significar simplesmente aceitar o corpo que vai ficando mais limitado. Algumas mudanças acontecem naturalmente com a idade, mas muitas capacidades podem ser treinadas, preservadas e melhoradas. E quanto antes você começa a cuidar delas, melhor. Por isso, eu gosto de pensar que o exercício depois dos 45 não é apenas sobre estética, é sobre construir uma espécie de reserva física para o futuro. Você está treinando hoje para conseguir continuar fazendo amanhã. E o que você pode começar a fazer? Você não precisa começar fazendo um treino complicado. Comece trabalhando o básico. Exercícios de força, movimentos que desafiem seu equilíbrio, exercícios que desenvolvam coordenação e o controle do corpo e, principalmente, movimente-se de forma consistente. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível para você e sustentável ao longo do tempo, porque o objetivo não é construir um corpo para uma competição, é construir um corpo para a vida. Então, da próxima vez que você subir numa balança, eu quero que você faça uma pergunta diferente. Quanto eu estou pesando? O que meu corpo consegue fazer hoje?
Eu consigo levantar da cadeira com facilidade? Consigo subir escadas? Consigo carregar minhas compras? Consigo me equilibrar? Consigo reagir rapidamente e quando perco o equilíbrio? Porque talvez esses sejam indicadores muito importantes do que simplesmente um número na balança. Depois dos 45, cuidar do corpo não é apenas tentar parecer mais jovem, é aumentar as chances de continuar vivendo com força e autonomia e liberdade. E é disso que eu quero falar cada vez mais aqui. É muito mais do que emagrecimento, é um corpo forte para aproveitar a vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe o canal, porque aqui nós vamos falar cada vez mais sobre ciência, força, movimento, hábitos e longevidade feminina 45+.